Olá, amigos e amigas da dramaturgia. Este é o canal O Dramaturgo e eu sou Luiz Carlos Quequia, dramaturgo e diretor da Companhia Teatro dos Ventos. E hoje nós vamos falar de uma obra-prima de um dos grandes dramaturgos brasileiros, a peça Odorico, o Bem Amado, de Dias Gomes, que eu tenho aqui nessa publicação da civilização brasileira, uma publicação de 1972. Mas a peça ela ganhou público, né? Ela estreou 10 anos antes dessa publicação, no ano de 1962. E é uma das principais obras da dramaturgia de Dias Gomes e uma das principais obras da dramaturgia brasileira. Espero que gostem do vídeo. A trama da peça gira em torno de um anti-herói chamado Odorico Paraguaçu. O Odorico é vereador numa pequena cidade fictícia, que ficaria no litoral baiano, chamada Sucupira. O Odorico está em campanha, né? As eleições se aproximam e ele visa se tornar prefeito da cidade. Como todo político, Odorico tem a sua grande promessa de campanha, e a dele é que, caso seja eleito, ele vai construir finalmente um cemitério na cidade. A cidade de Sucupira não tem nenhum cemitério. Por isso, quando alguns dos seus cidadãos morrem, eles precisam ser enterrados muito longe dali em outras cidades. Isso, segundo Odorico, é uma grande vergonha para a cidade. Por isso que o seu lema de campanha é: vote em um homem sério e ganhe o seu cemitério. Pois bem, Odorico é eleito e ele esvazia os fundos públicos da cidade, ele esvazia os cofres municipais para construir o seu cemitério. Porém, o inesperado acontece. Ninguém morre. As pessoas simplesmente param de morrer e passam-se os anos e o cemitério não é inaugurado. Ele planejou muita pompa para a inauguração do cemitério, né? Ele pensou em banda tocando, em discursos, etc. Mas simplesmente não existem cadáveres para serem sepultados em Sucupira. Por isso, Odorico começa a fazer de tudo para que alguém morra na cidade. Depois de muitas tramas, ele finalmente cria uma intriga entre uma das suas principais apoiadoras e o marido dela, um homem muito inseguro e ciumento. Odorico cria a história de que ela estaria tendo um caso com o jornalista da cidade. Avisa o marido disso, lhe dá uma arma e o marido, enfurecido, mexido pela história que Odorico lhe conta, vai atrás dela e comete um feminicídio com 6 tiros, atirando 6 vezes contra a própria esposa. Odorico, evidentemente, fica muito feliz com a novidade, né? Finalmente alguém para ele enterrar. No entanto, quando o enterro estava para acontecer, chega à cidade o comunicado da família dessa mulher, dizendo que eles querem enterrá-la no jazigo da família, que fica em outra cidade, e então Odorico fica sem poder estrear, inaugurar o seu cemitério. Ao mesmo tempo, a cidade fica sabendo que a morte dessa mulher foi provocada por Odorico, quem contou a história, né, quem criou a mentira, quem fez a intriga com o marido dela. E todo mundo se revolta contra Odorico. Desesperado, Odorico resolve simular um golpe contra ele. Né? Ele acredita que, criando essa ideia de um autogolpe, ele possa ludibriar as pessoas, fazendo com que elas voltem a apoiá-lo. Essa simulação envolveria ele fazer vários disparos dentro do seu próprio gabinete e, por fim, dar um tiro no próprio pé, dizendo que ele foi ferido enquanto combatia diversos inimigos armados e furiosos. No entanto, Odorico erra o tiro e, ao invés de acertar o próprio pé, ele acerta uma peça de metal no pé da mesa. O tiro ricocheteia e volta contra o próprio peito de Odorico, matando. Quer dizer, Odorico comete sem querer um suicídio. E assim, com a própria morte, Odorico finalmente tem um corpo para inaugurar o próprio cemitério. O autor dessa magnífica peça de teatro, Dias Gomes, nasceu em Salvador, na Bahia, no ano de 1922, mas desde garoto ele foi morar em São Paulo. Filiado por muitos anos no Partido Comunista Brasileiro, o Dias Gomes sempre carregou os seus posicionamentos políticos, né, a sua forma de ver e perceber o mundo,
em suas obras, sejam aquelas produzidas para o teatro, quanto as que ele produziu para a televisão. Evidentemente que esse posicionamento político fez com que ele fosse muito censurado, até porque boa parte da sua produção ocorreu durante o período da ditadura militar, que se iniciou no Brasil em 1964 e terminou apenas em 1985. O primeiro grande marco da carreira de Dias Gomes foi a peça O Pagador de Promessas, que ele estreou em 1960 e 2 anos depois se tornou um filme dirigido por Anselmo Duarte. Tanto a peça quanto o filme tiveram muito sucesso, inclusive o filme recebeu uma Palma de Ouro em Cannes e uma indicação para o Oscar. Com o golpe de 1964 e a censura que veio a partir de então, Dias Gomes migrou para a televisão brasileira e lá ele produziu muitas novelas de sucesso. Algumas delas são, por exemplo, a própria adaptação do Bem Amado, em 1973, a novela Saramandaia, em 1976, e a novela Roque Santeiro, de 1985. E assim ele se tornou um dos principais nomes da teledramaturgia nacional. Em 1991, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras e, lamentavelmente, em 1999, aos 76 anos, ele morreu em um acidente de automóvel na cidade de São Paulo. Dias Gomes nos deixou um legado imenso. São 33 peças teatrais, 16 telenovelas, muitas minisséries e adaptações, romances, enfim. Um legado que está à nossa disposição e que fala muito sobre o Brasil que nós fomos e continuamos a ser. Eu levantei 5 expedientes que Dias Gomes utilizou em O Bem Amado, que nos servem como verdadeiras lições de dramaturgia e que vale muito a pena conhecermos. A primeira delas é a ironia trágica que dá estrutura para a peça. Então, o que é essa ironia trágica? A peça gira em torno, desde o seu começo, de uma promessa de campanha, que é a construção de um cemitério, a ausência de mortes, para que se possa finalmente inaugurar esse cemitério, e, por fim, a morte de Odorico como o primeiro corpo a poder utilizar essa construção, né? O primeiro corpo a ser enterrado no seu próprio cemitério. Essa é uma ironia trágica que serve como uma viga mestra que sustenta toda a história. O segundo expediente que Dias Gomes utiliza em O Bem Amado, que me parece ser muito interessante, é a construção de um anti-herói que representa o novo coronelismo que começa a vigorar no Brasil após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo após a industrialização do país. Vamos explicar isso, né? Então, começando com a ideia de anti-herói. A peça toda gira em torno do Odorico Paraguaçu. Ele é o grande protagonista da peça. Mas ele é uma pessoa completamente desprezível, né? Uma pessoa que é movida por interesses dos mais abjetos. Ele busca apenas a manutenção do seu poder, a construção e manutenção de poder. E ele faz isso manipulando as pessoas, né? Manipulando as suas vontades, manipulando os seus desejos e as suas angústias. Mas, ao mesmo tempo, o Odorico Paraguaçu é uma pessoa muito carismática. Ele é divertido, ele é engraçado. A gente chega em alguns momentos até a torcer por ele, né? Sobretudo, ele consegue despertar na gente muito riso, né? Só que você começa a rir e um segundo depois se pergunta: eu estou rindo por quê? Então, essa ideia de construir uma personagem completamente abjeta, mas que faz com que a gente se aproxime muito dela, cria uma tensão dialética muito interessante. Nós nos aproximamos e, ao mesmo tempo, a repelimos, nos distanciamos. Esse movimento de identificação e de estranhamento, ele é absolutamente inteligente, criativo e dá uma vivacidade à dramaturgia que não é fácil de conseguir rotineiramente, não. É um exercício muito grande, exige uma escrita refinada para você conseguir esse efeito. Agora, ao mesmo tempo, o Odorico Paraguaçu também representa, ele não é uma figura dramatúrgica descolada da realidade.
ele representa essa ideia desse novo coronelismo que surge no país, que é muito estudado, que é é um olhar, ele é muito pesquisado, essa figura. E o que isso significa, né? Da primeira metade do século XX, o Brasil ainda é um país muito agrário. E os seus coronéis, né, os coronéis tradicionais, eles exercem o seu poder por meio da força, do voto de cabresto, por meio da imposição e da ameaça. Com a industrialização do país, né, com a industrialização e a urbanização do país, essa forma de exercer o poder, que é muito comum no campo, já não funciona nas cidades. Se começa a ter a ideia, né, se começa a construir instituições de Estado, né, os poderes começam a serem estruturados, a participação civil, a participação da classe trabalhadora através do voto, mas também através da organização sindical, da organização partidária, começa a ser maior. Portanto, para que a manutenção do poder continue com a mesma casta, com a mesma classe, é preciso que esses novos coronéis passem a utilizar essa nova estrutura societária para os seus interesses. Então, eles começam a ocupar os cargos públicos, começam a utilizar os meios de comunicação em massa, eles precisam começar a desenvolver e exercitar o carisma, o convencimento. E o Odorico, ele é uma grande representação disso. Inclusive, a sua tentativa de autogolpe na peça, é preciso lembrarmos que essa peça é de 62, e no ano anterior à sua estreia, em 61, né, o Jânio Quadros, então presidente da República, que é uma representação muito refinada desse novo coronelismo, também tentou um autogolpe, né? O Jânio Quadros estava há cerca de 7 meses no poder, queria mais poder, né? Queria maior autonomia. Então ele diz que forças políticas estavam pressionando a deixar a presidência. Ele renuncia à presidência da República, acreditando que haveria um levante popular que o reconduziria ao governo e lhe garantindo plenos poderes. Isso não aconteceu, o autogolpe do Jânio Quadros fracassa e o restante da história todos nós conhecemos. É evidente que quando Dias Gomes está escrevendo, né, quando ele escreve essa personagem e essa situação, ele está olhando os fatos recentes da República Brasileira e lhe dando pinceladas farsescas, mas ainda assim exemplificando o que é, né, até onde pode chegar esses novos coronéis para a manutenção do poder. Outro expediente magistralmente trabalhado por Dias Gomes nessa peça é a construção de um verdadeiro coro, como eram os coros das peças gregas, né, tanto das tragédias quanto das comédias, mas um coro muito modernizado. Então, se nas peças gregas os indivíduos que formam o coro não eram identificados, né, era apenas o coro, nessa peça são personagens populares, né, as camadas mais populares da cidade de Sucupira, que cada qual com sua história, com sua ocupação, mas que no conjunto funcionam como um verdadeiro coro que comentam os acontecimentos, posicionam-se diante dos acontecimentos, inclusive demonstrando oscilações de interesse, de humor, ora apoiando Odorico, ora não apoiando Odorico, mas sobretudo com uma função muito interessante, que é de manter o tom farsesco da peça, né? Então, quer dizer, nos principais eventos cerimoniais que acontecem ao longo da história, eles estão fazendo os comentários mais jocosos, estão bebendo, fazendo ali pequenas graças que mantêm o tom farsesco de O Bem Amado. O quarto expediente da peça é a forma como Dias Gomes utiliza de uma maneira muito habilidosa
a ideia da peripécia, né? Então, a peripécia que é um dos recursos tradicionais da dramaturgia, que é essa mudança, né, qualitativa da situação da protagonista, né, do personagem protagonista, onde ele vai de vitorioso a derrotado ou vice-versa, numa virada de chave. Ele faz isso de uma maneira muito habilidosa. Quando ele finalmente, vitorioso, tem o corpo, né, tem o cadáver, que é a sua apoiadora assassinada, ele é o grande vitorioso do momento, né? Finalmente o seu cemitério vai ser inaugurado, a banda está preparada, os discursos estão preparados, e chega a notícia de que ela não pode ser enterrada na cidade, que ela vai ser enterrada onde a família dela deseja. Essa é uma grande virada em que Odorico vai do grande vitorioso para o grande derrotado do momento. Quer dizer, se comprova que o seu cemitério não vai para frente, não vai funcionar enquanto ele for prefeito. E isso acelera a peça, né? A peça ela ganha, a partir do momento dessa peripécia, os seus quadros se tornam mais ágeis, os diálogos são mais curtos, e a peça ganha um novo ritmo, né? Uma nova velocidade que a precipita até o seu desfecho, que cria essa mudança do ritmo aumenta a tensão no espectador, fazendo com que o impacto final do seu desfecho seja muito maior e muito mais interessante para quem está lendo ou assistindo a peça. O quinto expediente, que me parece ser muito interessante da peça Odorico Bem Amado, é a sua economia dramatúrgica, né? O que isso significa? Ela é uma peça muito enxuta, ela é uma peça de um ato único, dividida em 9 quadros. Em outro vídeo eu já expliquei o que são, né, a diferença, quais são as diferenças entre quadros e cenas. Eu falei isso no vídeo sobre a peça Abe Lincoln em Illinois, mas eu retomo aqui alguns pontos básicos, né? Então, a cena, que é aquilo que nós estamos mais familiarizados na dramaturgia contemporânea, ela é muito caracterizada pelas ausências e presenças das personagens. Quer dizer, você tem um determinado grupo de personagens que estão desenvolvendo um diálogo. Normalmente esse diálogo se resolve com essas presenças. Quando alguma dessas personagens sai de cena, ou todas elas, e outras entram, inicia-se um novo diálogo. E quando eu falo diálogo, um novo sentido daquilo que se tem que dizer naquele momento. E aí se inicia uma nova cena. Então, o que caracteriza as cenas são as personagens que ali estão e que não estão, né? Quando elas trocam, quando elas entram e saem. São as entradas e saídas das personagens dentro, cumprindo um determinado diálogo que vai caracterizar, então, que vai definir o que é uma cena. O quadro não. O quadro ele se caracteriza principalmente porque trata-se dos diálogos, não necessariamente de um único diálogo, mas de diálogos, ou seja, de sentidos daquilo que se pretende dizer, num único ambiente, né? Essa ideia, então, quando a gente fala de quadro, a gente pode até lembrar de um quadro mesmo, uma pintura, né? Então, quando olha um quadro em que tem ali um cenário, tem pessoas interagindo naquele ambiente, então um quadro dramatúrgico é tudo aquilo que acontece num determinado ambiente, ainda que ali possam ocorrer várias cenas, quer dizer, várias entradas e saídas de personagem, realizando um ou vários discursos, mas naquele ambiente. Também o quadro pode significar, né, um grande percurso de tempo, acontecimentos no grande percurso de tempo. Algo que é muito interessante nessa diferença entre quadros e cenas, portanto, é que a cena, geralmente uma cena leva a outra cena, isso não é uma regra, mas existe aí podem existir acessos, né, continuidades entre uma cena e outra. O quadro não. O quadro ele se resolve ali naquele ambiente, naquela extensão de tempo. Portanto, pode existir uma relação de descontinuidade entre os quadros, né? Quer dizer, o quadro de agora não necessariamente ele é uma continuidade imediata do quadro anterior e não necessariamente ele vai provocar uma continuidade imediata para o quadro seguinte. Então, Dias Gomes,
realiza o Bem-Amado em 9 quadros, e nós percebemos que nos quadros iniciais existe mesmo uma diferença de tempo muito grande entre eles e mudanças de cenários muito marcantes. Ao utilizar quadros para a construção dramatúrgica de Odorico Bem-Amado, e como eu falei, né, com essa diferença de tempo nos primeiros quadros, o que o Dias Gomes consegue fazer é um efeito de progressão, da dramaturgia, que vai se acelerando ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, consegue abrir mão, essa é uma das vantagens de se utilizar quadros, abrir mão da necessidade de grandes detalhamentos. Ele não constrói grandes detalhamentos. Então, no primeiro quadro, é ele em campanha para a prefeitura de Sucupira. O segundo quadro já é o Odorico tomando posse na prefeitura. Quer dizer, Dias Gomes pôde abrir mão de todo o detalhamento do processo eleitoral, de quantos votos, da campanha, etc. Ele consegue fazer com que a peça funcione como se fossem verdadeiros instantâneos, como se eu tivesse fotografado cada momento e colocasse as fotos dos principais momentos sobre a mesa e consiga reconstruir a história a partir desses instantâneos. A partir desses 5 expedientes e de outros que estão na peça e que outras pessoas fazendo as suas leituras e os seus entendimentos podem levantar, Dias Gomes conseguiu construir uma das peças mais importantes da nossa dramaturgia, tanto pelos seus aspectos políticos e sociais, quer dizer, apresentando uma faceta da luta de classes no Brasil e de como essa luta provoca um desenvolvimento de uma sociedade que se moderniza, mas se moderniza em cima da desigualdade, do abuso do poder, da concentração de poder numa única classe, mas também uma peça muito rica dramaturgicamente, uma peça que nos serve a quem gosta de escrever dramaturgia, a quem gosta de entender dramaturgia, a quem se interessa por destrinchar, né, as formas como a dramaturgia acontece, entendê-las e aplicá-las sobre o seu próprio trabalho. Essa peça é um prato cheio e vale muito a pena ser lida. Bom, é isso que eu queria apresentar neste vídeo, espero que tenham gostado. Esse nosso canal é muito novo, então, por favor, nos ajude a torná-lo mais conhecido. Inscreva-se, curta, compartilhe entre seus amigos e amigas, avise a todo mundo por aí. Nós também temos o dramaturgo Luiz Carlos Queca no Instagram, o endereço é esse, onde você pode nos achar. Lá eu trabalho com uma ideia de dicas sobre dramaturgia, alguns toques, alguns comentários sobre algumas peças. E eu também eu tenho algumas peças minhas que foram publicadas em livro, que estão à venda. As 2 mais recentes são Brasil Ano Zero e O Sonho Americano. O Sonho Americano, inclusive, já foi montada, já circulou por um bom tempo e provavelmente esse ano a gente retome as apresentações. Se você se interessar em adquirir uma dessas peças ou as 2, por favor, entre em contato no e-mail que está aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.